Irmãos, nessa manhã vamos abrir novamente a palavra de Deus. Desta vez nós vamos abrir no livro de Deuteronômio. Nesse domingo, daremos uma pequena pausa nas exposições em Gênesis para tratar um pouco desse texto em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Nós iremos nos concentrar tanto na leitura quanto na exposição nos versículos 4 até o versículo 9, e a nossa intenção é meditar um pouco a respeito desse texto tão conhecido das Escrituras, que nos falam a respeito do amor de Deus, do nosso amor em resposta a Deus, e como esse amor deve ser ensinado no contexto da igreja, no contexto do povo do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, nós iremos fazer a nossa leitura e também a nossa meditação, a nossa exposição a partir do versículo 4 até o versículo 9. Ouça com atenção, com fé, é a palavra de Deus, e ela nos diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo a sua graça, a sua capacitação para juntos, de fato, ouvirmos a voz do Senhor por meio da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, agradecidos pelo maravilhoso e santo privilégio, Pai, que nós temos de ler a Tua palavra e de ouvir, Senhor Deus, a partir da Tua palavra, a Tua voz. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é a Tua voz. E nós Te pedimos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor nos lembre a respeito do amor da aliança, o amor que o Senhor teve para conosco, que o Senhor também nos ensina a ter em resposta a esse grande amor. Que hoje, ó Deus, nós possamos compreender como esse amor inclui todas as áreas da nossa vida, como esse amor deve ser ensinado ao nosso coração e ensinado aos nossos filhos e às futuras gerações, para que toda a Tua igreja ame o Senhor e deseje o Senhor. Ó Deus, desvenda, ó Pai, os nossos olhos para descobrir as maravilhas, Pai, da Tua lei, e que nessa manhã, ó Deus, por meio da leitura e da exposição da Tua palavra ao nosso coração, nós possamos, ó Deus, amar mais o Senhor, nos dedicar mais ao Senhor e viver mais o amor da aliança. Essa oração, Pai, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, na próxima quinta-feira, dia 12 desse mês, será comemorado o conhecido Dia dos Namorados, Essa é uma das muitas datas comemorativas que nós temos durante o ano, e quem usa as redes sociais, certamente, nesse dia vai se deparar com diversas declarações românticas, Tanto de namorados, de namoradas e assim por diante. Mas quando nós vemos essas muitas declarações, obviamente muitas delas são sinceras, Ou pelo menos algumas delas são sinceras, mas certamente nós vamos olhar também para muitas declarações que não são tão sinceras assim, ou que não expressam um amor verdadeiro assim. Nós vemos, irmãos, e é muito comum hoje em dia observar casais que têm uma vida perfeita de amor pleno nas redes sociais, mas quando nós olhamos para a vida, nós acabamos descobrindo que a vida deles não é tão feliz assim, o amor deles não é tão verdadeiro assim. É interessante que todo dia eu descubro que um casal de famosos se separaram, e para minha surpresa eu nem sabia que eles estavam juntos, Mas eles se separam antes mesmo que eu saiba que eles estavam juntos.
E a gente vê nisso a pressa do amor hoje em dia, a gente vê a futilidade do amor hoje em dia, a gente vê como o amor de fato se tornou algo que muitas vezes nós publicamos na rede social, mas algo que nós não experimentamos, algo que nós julgamos, colocamos nas redes sociais, passamos para que as pessoas vejam, mas esse amor não é a realidade da nossa vida. Certamente nós lemos a respeito de um texto que fala sobre o amor, obviamente não é um amor romântico, como se comemora no Dia dos Namorados, mas é um amor, e o amor verdadeiro. Nós veremos que esse amor, ao contrário do amor que nós vemos sendo divulgados por aí, não é um amor fútil, não é um amor passageiro, não é um amor de rede social. É um amor de fato verdadeiro, que perpassa toda a nossa vida, que inclui todos os nossos desejos, todas as nossas afeições. Um amor que de fato é o amor que nós temos em resposta ao maravilhoso amor de Deus em nós. Veja, nós lemos uma passagem do livro de Deuteronômio, e assim como Gênesis, Deuteronômio foi um livro escrito por Moisés. E é interessante, irmãos, perceber o contexto de Deuteronômio. Deuteronômio ele foi escrito por Moisés no momento onde o povo estava para atravessar o Rio Jordão para entrar de fato na Terra Prometida. E nós temos algumas informações interessantes a respeito disso. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida, e antes de entrar na Terra Prometida, Moisés faz questão de repetir a lei de Deus ao povo e relembrar o povo os mandamentos de Deus. E a segunda informação muito importante é lembrar que esse povo já não era mais aquela geração que havia saído do Egito no Êxodo. Toda aquela geração já havia morrido, toda aquela geração já havia falecido. Agora Moisés estava falando para os filhos daquela geração. Era uma nova geração, um novo povo que não viveu o Êxodo, mas que viveu a caminhada no deserto. E por isso então Moisés, antes de entrar na Terra Prometida, faz questão de relembrar toda a lei de Deus para esse povo, lembrar os preceitos de Deus, as palavras de Deus para esse povo, para que essa nova geração entrasse na Terra Prometida com a lei do Senhor na mente, especialmente com a lei do Senhor no seu coração. É interessante então que Moisés começa esse livro relembrando a história do povo. Moisés faz questão de relembrar aquela geração, como eles foram libertos do Egito, como eles foram salvos por Deus, como Deus guiou a vida deles durante o deserto, como Deus havia abençoado eles. E depois de relembrar a respeito do que ele mesmo havia feito na vida do povo, o Senhor lembra ao povo do seu compromisso de guardar a sua lei. É interessante, não é? Porque o que nós vemos em Deuteronômio parece muito com a estrutura de um contrato, a estrutura de um pacto. Primeiro Deus lembra quem ele é e lembra o que ele fez em favor desse povo. E depois ele lembra a respeito do compromisso que esse povo tinha de cumprir a lei do Senhor e de honrar a lei do Senhor. Então, nós chegamos ao capítulo 5, onde Moisés repete todos os 10 mandamentos que foram ditos ainda quando o povo estava no Monte Sinai, agora são repetidos novamente, para que mais uma vez o povo se lembre do seu compromisso de guardar a lei de Deus. Até que nós chegamos então ao capítulo 6, onde nós vemos, depois da repetição dos 10 mandamentos, Deus exortando o povo a guardar a sua palavra no seu coração. É interessante, irmãos, que Deus lembra ao povo primeiro o seu grande amor por ele. Deus lembra como ele amou esse povo, como ele libertou esse povo por causa do seu grande amor. E logo em seguida, Deus ensina a esse povo que a resposta de amor que ele espera é a obediência, é a fidelidade à aliança. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu amei vocês, eu libertei vocês, eu trouxe vocês para a terra prometida, e o que se espera então de vocês é fidelidade à aliança. É nesse contexto, então, que Deus se relaciona com o seu povo através de uma aliança de graça, firmada em Jesus Cristo, firmada no amor de Deus pelo povo, que nós iremos, irmãos, nessa manhã meditar a respeito do amor da aliança. E o texto irá nos ensinar algumas características desse amor, do amor da aliança, do amor que Deus ensina a nós nessa manhã. E nós veremos que a primeira característica desse amor da aliança é que esse amor está firmado na verdade.
O amor de Deus, o amor da aliança está firmado na verdade. Veja isso no versículo 4, quando nós vemos que o amor cristão, o amor da aliança está firmado na verdade que é descrita no versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja então, irmãos, que a verdade está sendo colocada aqui como o alicerce do amor. Veja que a verdade é de fato o fundamento para a exortação de amor que Moisés irá dar logo em seguida. E qual é a grande verdade que é ensinada aqui? A verdade é que o Senhor Deus, o Senhor Yahvé é o nosso Deus e esse é o fundamento da aliança. É interessante, irmãos, que em Números capítulo 15, o Senhor fala para o povo: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu tirei vocês da terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Irmãos, esse é o grande fundamento da aliança. O grande fundamento da aliança é Deus dizer ao seu povo: eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. Essa é a grande estrutura do nosso relacionamento com Deus. O que Deus está nos mostrando, irmãos, é que aqueles que de fato são alvos do seu amor não são apenas mais pessoas que vivem nesse mundo e que servem a outros deuses, mas que os alvos desse amor formam de fato um povo escolhido, uma nação separada para ser o povo de Deus. E Deus pode chamar esse povo de seu povo e nós podemos chamar Deus de nosso Deus. A verdade, irmãos, é que nós não nos relacionamos com um Deus que nós não conhecemos. Nós não cremos em um Deus que não se relaciona. Nós não cremos num Deus que criou todas as coisas e deixou o mundo fluindo de acordo com sua própria vontade. Nós cremos num Deus que de fato se relaciona e que escolheu se relacionar conosco por meio da sua graça revelada na sua aliança. Um Deus que diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. E esse Deus, além de ser o nosso Deus, ele nos diz que ele é o único Senhor. Veja que o texto nos diz que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, o único Deus. E veja que nós temos dois ensinos fundamentais aqui. Primeiro, que nós temos um Deus que é nosso, mas que esse Deus que é nosso é também o único Deus verdadeiro, o único Senhor verdadeiro. Em Isaías capítulo 44, versículo 6, o autor nos diz: assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Observe que em toda a Escritura, irmãos, especialmente nesse momento de renovação da aliança, o Senhor lembra a Israel que só há um único Deus vivo e verdadeiro. E esse é a estrutura também do nosso relacionamento com Ele. Nós não nos relacionamos apenas com um Deus dentre vários. Nós nos relacionamos com um único e verdadeiro Deus. É por isso que Deus pode dizer: não terás outros deuses diante de mim. Não adore através de imagens de esculturas como vocês fazem com outros deuses, porque há apenas um único Deus. O Salmo nos ensina, o Salmo de número 14 nos ensina que existem pessoas insensatas que negam a existência de Deus. O livro de Isaías nos ensina que existem pessoas insensatas que com a mesma madeira que cozinham a sua comida, eles constroem ídolos para si. Mas a palavra de Deus também nos ensina que há um povo que pela fé no Senhor adora o único e verdadeiro Deus. E porque Ele é o único e verdadeiro Deus, aquele que escolhe se relacionar conosco, nós podemos conhecer o seu amor. Nós temos duas verdades fundamentais, irmãos, da nossa fé. A primeira é que há somente um Deus vivo e verdadeiro, Criador de tudo, Criador de todos. E esse Deus escolheu se relacionar conosco em amor. Em outras palavras, nós não buscamos o Senhor, mas o Senhor é quem nos buscou. É Ele que nos chama de seu povo. E por isso nós podemos chamá-lo de nosso Deus. A verdade, irmãos, é que esse versículo nos chama muito claramente a amar o nosso Deus, porque Ele é o único e verdadeiro Deus, o Deus que nos amou e nos redimiu.
Talvez conhecer o único e verdadeiro Deus já fosse o suficiente para que nós nos prostrássemos diante dele em temor, diante da grandeza desse Deus. Mas observe que essa não é a única revelação de Deus. A revelação de Deus não é só que ele é o Deus único e verdadeiro, mas que é que esse Deus único e verdadeiro nos amou e nos redimiu. A verdade, irmãos, é que nós podemos amar a Deus porque ele nos amou primeiro. Nós podemos amar a Deus porque o nosso amor é uma resposta ao amor de Deus que foi dado a nós. E nesse sentido, irmãos, nós devemos perceber que o amor está claramente ligado à fidelidade. Nesse sentido, nós não podemos deixar que os ídolos da nossa vida moderna nos façam perder de vista a graça, a bondade e o amor de Deus revelado a nós. Nós não deveríamos deixar que o trabalho, que os estudos, que o dinheiro, até mesmo que a família tomassem o lugar de Deus em nosso coração. Nós não deveríamos permitir que a ansiedade, que os nossos medos, que as nossas frustrações destronassem Deus do nosso coração. Nós deveríamos exaltar Deus como o único Deus verdadeiro no nosso coração, porque é sobre essa verdade que o nosso amor deve estar alicerçado. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque há um único Deus, Senhor e Salvador, que nos redimiu e nos salvou. E Ele deve ser, então, o único Deus entronizado e exaltado em nós e em nossos corações. A verdade é que se nós deixarmos essas verdades, nós não poderemos desenvolver um amor verdadeiro. E é por isso, irmãos, que nós vemos muitas vezes um amor fútil sendo desenvolvido no mundo. Porque o mundo não conhece essas verdades. O mundo abandonou essas verdades. E sem essas verdades é impossível construir e desfrutar de um verdadeiro relacionamento com Deus. E desfrutar de um verdadeiro relacionamento baseado no amor. Sem um relacionamento com o único e verdadeiro Deus, não há conhecimento do verdadeiro amor. Mas nós provamos o amor de Deus em Cristo. O apóstolo João vai nos dizer que o amor de Deus se manifestou para nós em Deus ter enviado o seu único Filho para vivermos por meio dele. E é porque nós conhecemos esse amor de Deus em Cristo que de fato nós podemos amar o Senhor e amar o nosso próximo. E muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos como pessoas que se dizem cristãs ou crentes não demonstram esse verdadeiro amor na sua vida. E certamente, irmãos, o que nós podemos compreender desse texto, é que aqueles que de fato conhecem o amor de Deus, esses são capacitados para amar não só a Deus, mas amar o seu próximo. Quando nós vemos de fato pessoas que dizem ter conhecido o amor de Deus, mas eles não demonstram o verdadeiro amor na sua vida, nós podemos compreender de fato que essas pessoas nunca conheceram o amor de Deus. O amor de Deus é de fato baseado no amor dele primeiro por nós. O amor da aliança está baseado na verdade de que há um Deus único e verdadeiro que nos amou e que nos redimiu por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto desse amor. Mas há um segundo aspecto. Além desse amor estar alicerçado na verdade, esse amor também está relacionado com todo o nosso ser. Veja que o versículo 5 nos diz o seguinte: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Nós temos o alicerce do amor, que é de fato a revelação de um único Deus vivo e verdadeiro, e nós temos a informação de que esse amor de fato deve estar no nosso coração, na nossa alma, e deve ser produzido com toda a nossa força. Veja aqui, irmãos, abra em Deuteronômio capítulo 11 e perceba que todos os mandamentos de Deus fluem para esse princípio do amor ao Senhor. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. Nós percebemos como todos os mandamentos de Deus fluem para o amor. Deuteronômio 11, versículo 1. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Agora, ainda no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, onde nós temos também esse mesmo princípio.
onde o Senhor nos diz: o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. A partir, irmãos, desses versículos mencionados, a partir do texto que nós lemos no capítulo 6, nós podemos observar, irmãos, que o Senhor é o nosso Deus e que a demonstração do nosso amor por Deus está intimamente ligada à nossa obediência aos seus mandamentos. Todo o nosso ser, toda a nossa alma está envolvida nesse amor, inclusive na obediência dos mandamentos do Senhor. E nós percebemos, irmãos, como muitas vezes nós separamos aquilo que nós não deveríamos, aquilo que Deus uniu. Muitas vezes nós imaginamos que o nosso amor por Deus é apenas um amor sentimental, um amor que nós sentimos no nosso coração e que não se demonstra nas nossas atitudes. E muitas vezes nós amamos a Deus em termos sentimentais, mas nós não demonstramos esse amor em nossas vidas. É possível conhecer pessoas que dizem: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas quando você olha para a vida dela, ela de fato não aparenta em nenhum momento conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus e amar a vontade de Deus. E é estranho isso, porque as Escrituras nos mostram que aqueles que amam o Senhor obedecem aos seus mandamentos. E isso é um princípio tão claro, irmãos. É como, por exemplo, um marido dizer que ama a sua esposa, mas ele nunca faz os desejos, ele não conhece os desejos dela, ele não atende os desejos dela, ele não faz as coisas pensando nela. Certamente nós duvidaríamos do amor desse marido. E certamente nós podemos duvidar do nosso amor quando nós não buscamos, de fato, fazer a vontade de Deus. O amor do Senhor requer de nós que nós o amemos de todo o nosso ser. É interessante que nós temos 3 palavras aqui, não é? Coração, alma e força. E certamente o texto não está dividindo o nosso ser como se o coração fosse diferente da alma e assim por diante. A ideia do texto não é separar, mas a ideia é unir, é mostrar que todo o nosso ser, todos os aspectos da nossa vida, todos os aspectos da nossa alma devem estar unidos no propósito de amar o Senhor, o único Deus. Nenhuma parte da nossa existência deve ficar de fora do amor sincero ao Senhor. Nós devemos amar o Senhor com todo o nosso ser e viver esse amor onde quer que estejamos. Seja na nossa família, seja na nossa faculdade, seja no nosso trabalho, nós devemos viver e demonstrar o amor de Deus, porque não existe repartições na nossa vida onde nós devemos guardar o amor de Deus e outras não. Todo o nosso ser, toda a nossa alma de fato, deve ser o depósito no qual o amor de Deus é desenvolvido. A nossa existência deve se voltar em amor para Ele. E veja, isso não é algo abstrato. Volte para o capítulo 11, Deuteronômio capítulo 11, mais uma vez. Nós vamos ler o versículo 22. Deuteronômio 11, 22. O texto da palavra de Deus nos diz assim, Deuteronômio 11, 22. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele. Veja que esse pequeno versículo liga intimamente guardar os mandamentos, amar o Senhor, andar nos seus caminhos e ser fiel a Ele. Observe que todas essas coisas, irmãos, estão intimamente ligadas, porque é impossível amar a Deus sem andar nos seus caminhos. É impossível guardar verdadeiramente os mandamentos de Deus sem amar a Deus, e é impossível ser fiel a Deus sem de fato guardar os seus mandamentos, amá-lo e andar nos seus caminhos. É interessante que o apóstolo João já nos ensinou isso na sua carta, não é? Quando ele nos diz que se nós dissermos que temos comunhão com Deus e que nós andamos com Deus, mas nós andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. João ainda nos diz mais que nós podemos saber aqueles que estão nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar também como ele andou. Veja, irmãos, que andar na luz, andar com Deus, andar como Cristo andou, ser fiel, amar os mandamentos, obedecer os mandamentos,
Todas essas coisas estão unidas debaixo do propósito de amar o Senhor. Abra sua Bíblia mais uma vez em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Nós vamos ler nesse capítulo agora o versículo 16. Deuteronômio 30, 16. Deuteronômio 30, 16 nos diz assim a palavra de Deus. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Observe, irmãos, que em mais um texto da palavra de Deus fica evidente que o amor ao Senhor não é um simples sentimento. O amor ao Senhor está ligado à nossa obediência aos seus mandamentos, à nossa fidelidade não só de coração, mas a fidelidade também nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Andar de acordo com as palavras de Deus, andar nos seus caminhos, praticar a justiça, ser fiel, amar o Senhor, todas essas coisas estão intimamente relacionadas. É impossível dizer que nós amamos a Deus se nós não conhecemos a sua vontade. É impossível dizer que nós amamos a Deus se nós não buscamos obedecer e andar de acordo com a sua vontade. É impossível dizer que amamos o Senhor se nós não buscamos ser fiéis a Ele. A verdade, irmãos, é que a palavra de Deus nos chama para um verdadeiro amor. Um amor que não é simplesmente um sentimento de redes sociais, como nós já falamos, mas um amor que se demonstra na nossa vida constantemente. Amar a Deus com todo o nosso ser é não mais viver para nós mesmos, mas viver para a glória de Deus em obediência aos seus mandamentos. É preferir fazer a vontade de Deus a fazer a nossa própria vontade. É andar como Jesus Cristo andou, é tomar a nossa cruz e segui-lo, é negar a nós mesmos, é buscar a santificação ao invés da satisfação dos nossos prazeres e desejos carnais. Por isso, irmãos, nós precisamos urgentemente pedir graça ao Senhor para que Ele nos dê esse verdadeiro amor. A verdade é que esse verdadeiro amor não vem de nós, mas como nós já lemos na sua palavra, porque Deus nos amou, nós podemos amá-lo também. Porque Deus revelou seu amor através do seu Filho Jesus Cristo, nós podemos respondê-lo em amor também, e por isso nós devemos rogar a Deus graça para amá-lo. Peça forças a Deus para demonstrar o seu amor na luta contra o pecado. Peça força a Deus para preferir fazer a vontade de Cristo e não a sua. Peça forças para andar nos caminhos de Cristo e não nos seus próprios caminhos. Peça forças para obedecer os seus mandamentos e não os mandamentos que você mesmo criou. Peça forças para amar a Deus mesmo no meio das tribulações, das angústias e das lutas. Peça a Deus para amá-lo mesmo quando a falta de fé e a dúvida abatem o coração. Peça graça a Deus para desenvolver de fato o amor verdadeiro, onde nós entregamos a nossa vida de fato em amor ao Senhor. Veja, o que Deuteronômio está nos ensinando, irmãos, não é diferente daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E mais uma vez eu peço que você abra sua Bíblia, agora no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ver que, em essência, o Senhor Jesus Cristo nos ensina aquilo que Moisés nos ensinou em Deuteronômio. João capítulo 14, nós vamos ler primeiro o versículo 15. João 14, 15 nos diz assim. O Senhor Jesus Cristo nos diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Veja o versículo 21 agora, do mesmo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja, irmãos, que enquanto o amor do mundo é superficial, puramente sentimental, fútil, o amor de Deus tem o seu fundamento em Deus, na sua aliança e no amor do Senhor. E esse é um firme fundamento no qual nós podemos construir o nosso amor, o nosso coração.
A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós projetamos o nosso amor para coisas, para pessoas, para sonhos, para planos, e todas essas coisas nos decepcionam em algum momento. Se você ama alguém, essa pessoa vai lhe decepcionar em algum momento, e você precisa estar pronto para amá-la, inclusive para perdoar, para se reconciliar. Se você projeta o seu amor em um plano, em um sonho, é muito provável, se não é certo, que esse sonho e esse plano não vai satisfazer o seu coração. Se você projeta o seu amor em coisas, em objetos, em valores, certamente essas coisas também não irão satisfazer o seu coração. Porque de fato, é somente quando nós projetamos o nosso verdadeiro amor para Deus que nós encontramos satisfação. Porque nós podemos perder todas as demais coisas, mas jamais nós perderemos o amor de Deus por nós. Nós não mais vivemos para nós mesmos, mas nós morremos para as nossas vontades e agora vivemos para aquele que nos amou primeiro. Por isso, nós temos o desafio de ler a palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus, aprenda os mandamentos do Senhor. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós exaltamos a ignorância da palavra de Deus em nome da simplicidade. Nós achamos que um crente que não busca conhecer a palavra do Senhor, que não busca conhecer a palavra de Deus, é talvez uma pessoa simples. Mas a verdade, irmãos, é que por mais que nós tenhamos dificuldades, muitas vezes dificuldades na educação, dificuldades cognitivas e outros tipos de dificuldade, todo crente deve buscar com amor e devoção conhecer mais a vontade de Deus. Porque como nós poderemos amar a Deus e fazer a sua vontade se nós nem mesmo sabemos o que Ele deseja? Conheça Cristo, conheça a sua palavra, guarde as suas palavras no seu coração e então peça a graça a Deus para andar de fato como Ele andou. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que esse é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. E Ele nos ensina que esse amor ao Senhor deve ser de todo o nosso ser. Nós temos ainda nos versículos 6 a 9 a demonstração muito clara de uma terceira característica desse amor da aliança. Esse amor está presente em toda a vida do povo de Deus. Veja o versículo 6 e veja o que ele nos diz. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Veja que, de fato, irmãos, essas palavras, elas são ao mesmo tempo uma promessa e também uma ordem. Elas são uma promessa porque, de fato, o profeta Jeremias, no capítulo 31, nos lembra de que o Senhor nos avisou e nos prometeu que um dia, em uma nova aliança, os mandamentos do Senhor estariam no nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, o contexto nos ensina que, além de uma promessa, essas palavras são uma ordem, um mandamento de Deus. Veja o versículo 7 de Deuteronômio 6. O texto nos diz o seguinte: você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Observe, irmãos, que um dos caminhos para colocarmos a verdade de Deus no nosso coração é, de fato, inculcá-las, não só em nós, mas também em nossos filhos. A verdade de um Deus único e verdadeiro, a verdade de um Deus que fez aliança conosco, que nos amou, deve estar constantemente na nossa mente e no nosso coração e deve ser ensinada, inculcada no coração dos nossos filhos. E é interessante, irmãos, é que a tradução faz um excelente trabalho quando usa a palavra inculcar. A ideia não é simplesmente de ensinar uma vez aos nossos filhos a respeito do amor de Deus. A ideia é de uma repetição sem fim, é de uma insistência constante.
Nós precisamos constantemente ensinar os nossos filhos, ensinar o nosso coração a respeito do amor de Deus, a respeito dos mandamentos de Deus, a respeito da fidelidade, do amor que Deus exige de nós. E veja que a continuidade do texto nos mostra que esse inculcar é através de uma repetição intensa. Nós devemos inculcar as palavras de Deus no nosso coração e no coração dos nossos filhos quando nós estivermos em nossa casa, quando estivermos no caminho, quando acordarmos, quando nos deitarmos e assim por diante. Nós devemos ser incansáveis, irmãos. E talvez esse seja o grande desafio, tanto para o nosso coração, quanto para a criação dos nossos filhos e a educação dos nossos jovens. O desafio não é ensinar a palavra de Deus. O desafio é ser incansável no ensino da palavra de Deus. O desafio não é ensinar os nossos filhos, não é ensinar o nosso coração. O desafio é ser constante, incansável nesse ensino. E a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós cansamos. A verdade é que muitas vezes nós esmorecemos. A verdade é que muitas vezes nós cansamos de ensinar os nossos filhos. Nós cansamos muitas vezes de ensinar o nosso próprio coração. Mas Deus nos ensina e nos anima ao nos ensinar, ao nos ordenar que essa prática deve ser constante e incansável. Nós não devemos esmorecer nessa obra. Nós não devemos deixar de constantemente lembrar o nosso coração, lembrar os nossos jovens, os nossos filhos a respeito do amor de Deus. Eles podem não responder, eles podem não ouvir, eles podem ser teimosos, mas o que nós não podemos fazer é nos cansar. Nós devemos ser incansáveis no ensino da palavra de Deus, desde a mais tenra idade, desde ainda bebezinho, ensinando a palavra de Deus de dia e de noite, incansavelmente. O processo de impressão da palavra de Deus no coração dos nossos filhos e no nosso coração, irmãos, demanda de nós um trabalho incansável. Nós devemos guardar a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus ensinos, e eles devem ser como sinais em nós. Nós devemos ensiná-los, nós devemos inculcar. E nós vamos fazer isso através de uma repetição constante, sentado, em pé, andando, deitado, em toda ocasião, em toda circunstância. Nós devemos, de fato, ensinar o nosso coração e o coração dos nossos filhos o amor a Deus. Se nós quisermos, de fato, que os nossos filhos, que os nossos jovens amem o Senhor, nós precisamos, de fato, estar dispostos a constantemente ensinar a sua palavra e a sua lei. Nós não podemos permitir que os nossos filhos e que os nossos jovens escutem a palavra de Deus somente no domingo. Nós devemos ensinar aos nossos jovens constantemente, ensinar os nossos filhos constantemente. Nós não devemos acreditar que o trabalho que a igreja realiza é suficiente. O trabalho da igreja, o trabalho dos pastores, dos presbíteros, é de ensinar e de capacitar não só os jovens, mas especialmente os pais a ensinarem os seus filhos. Mas o pastor, os presbíteros, não estarão com os pais todos os dias. Cabe ao pai, diariamente, aplicar doses da palavra de Deus e do amor de Deus no coração dos seus filhos, constantemente. Nós não podemos ouvir a palavra do Senhor somente nos domingos. Nós não podemos permitir que os nossos corações recebam doses semanais da palavra de Deus. O nosso coração precisa de doses diárias, constantes da palavra do Senhor. Não é à toa, irmãos, que no capítulo 11 Moisés repete essas palavras. Veja, capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 19. Deuteronômio 11, 19. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Veja que Moisés repete a exortação da repetição. Moisés repete a ordem dos pais repetirem constantemente a palavra de Deus, porque ela é fundamental para o ensino.
Muitas vezes nós achamos que o ensino de qualidade é um ensino que joga muita informação. Mas, de fato, o ensino de qualidade é um ensino que, de forma repetitiva, ensina os princípios básicos da palavra de Deus e da fé ao coração dos jovens. Aqui, irmãos, certamente nós não devemos incluir somente os nossos filhos de sangue, mas também os nossos filhos na fé. E quando nós olhamos nessa perspectiva, nós percebemos que há as nossas responsabilidades para com o povo de Deus também. A nossa responsabilidade em ajudar os pais a educarem os seus filhos também. Veja que o versículo 8 de Deuteronômio 6, versículo 8 e 9, continuam falando a respeito dessa impressão da palavra de Deus no coração. Quando diz assim, Deuteronômio 6, 8 e 9. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Veja que essas palavras também devem ser marcas na casa, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que Moisés está nos ensinando, irmãos, de forma tão simples e evidente, é que todos os aspectos da nossa vida devem ser moldados pela palavra, pelos mandamentos de Deus. Eles devem estar nas nossas mãos. Claramente, as mãos são um símbolo da nossa prática, da nossa ação. Eles também devem estar na nossa mente, devem estar por frontal, entre os olhos, uma demonstração clara dos nossos pensamentos, corações, desejos. E assim nós devemos constantemente meditar na palavra do Senhor. O princípio básico irmãos, é que nós devemos ter a palavra de Deus constantemente em nossa mente e em nosso coração. A palavra de Deus deve ser um memorial constante do amor de Deus e da graça de Deus em nós. O que Moisés faz, irmãos, é repetir essas ordenanças. E se os irmãos olharem novamente no capítulo 11, versículos 18 e 20, vão perceber que Moisés novamente repete essas mesmas exortações. Deuteronômio 11, 18, ele diz assim: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Versículo 20, ele diz: devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Veja, Moisés considera tão importante esses ensinos que ele faz questão de repeti-los mais de uma vez, para que o povo seja fiel àquilo que foi ordenado. É interessante, não é? Moisés diz que eles deveriam repetir constantemente os mandamentos do Senhor, e Moisés utiliza o mesmo método de educação. Para ensinar que os pais devem repetir as palavras e devem guardá-las no coração, Moisés repete as palavras constantemente para os pais. As palavras da aliança, irmãos, devem ser lembradas constantemente. Elas devem estar no nosso coração. Elas devem estar no coração dos nossos filhos, e elas só vão entrar no coração dos nossos filhos através de um processo de impressão, de insistência, de inculcar contínuo da nossa parte. Em momento, seja qual for o momento, seja aonde for, as palavras da aliança e do amor de Deus devem estar em nós e nos nossos filhos, em nossas casas, em nossa descendência. O que nós aprendemos então, irmãos, é que, ao contrário das declarações do mundo virtual que giram em torno de um amor passageiro, um amor fútil, um amor apenas de imagens, o amor da aliança, o amor de Deus por nós e o amor que Deus requer de nós está firmado no fundamento da aliança da graça através do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja amar a Deus, se você deseja que os seus filhos amem a Deus, saiba que a nossa resposta ao amor de Deus precisa ir além do amor das redes sociais. Precisa ir além do amor momentâneo, passageiro, fútil. Precisa ser um amor que de fato está alicerçado na verdade do Deus único, Criador de todas as coisas, o nosso Deus. Precisa ser um amor que é de todo o nosso ser, e precisa ser um amor que inclui todos os aspectos da nossa vida. Amemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento.
Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos ensina a respeito de um verdadeiro amor, tão diferente do amor que o mundo conhece. Um amor que está alicerçado na verdade, o amor que inclui o nosso coração e que inclui todos os aspectos da nossa vida. Um amor verdadeiro, que não é passageiro. Ó Deus, nos ensina esse amor. O Senhor mostra esse amor em Jesus Cristo. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou para amar o Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, nos ensina a amar o Senhor. Sustenta o nosso amor pelo Senhor. Que as angústias, que as aflições, que as lutas contra o pecado, que o nosso coração mau não destrua o Teu amor em nós. Mas que a cada dia o Teu amor em nós seja forjado na verdade. E que forjado na verdade ele possa atingir todos os aspectos da nossa vida e toda a nossa vida seja então moldada pelo Teu amor. Que nós possamos responder o Teu amor com o verdadeiro amor. Que nós possamos responder o amor do Senhor com esse amor que o Senhor nos ensinou. Que em Cristo nós amemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.